Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Esse é o último exercício de física da primeira fase da UFO 2023, mas não se desesperem que ainda teremos a resolução dos 2 exercícios de física da segunda fase na sequência aqui. Então, continuem acompanhando se vocês estão curtindo, se vocês vão prestar UFO, ou se vocês prestaram UFO e querem conferir aí as respostas de vocês. Vamos para a questão 24. Ela é uma questão que tem 4 afirmações e ele pede para a gente dizer quais estão corretas. E não tem nenhuma imagem, então não dá pra gente bater o olho e falar, é sobre esse assunto. Mas a gente bate o olho, assim, brevemente nos escritinhos e a gente vê que, assim, bem no meio da questão, tá escrito corrente elétrica. Então, automaticamente, a gente tem que lembrar de tudo que a gente conhece sobre corrente elétrica e sobre elétrica em geral, mas especificamente eletrodinâmica, né? Que seria esses elétrons em movimento ordenado aí dentro dos fios. Então, vamos ler e a gente vai pensando em tudo que a gente conhece sobre isso. Ele fala o seguinte: em uma instalação elétrica, as pontas de um fio ôhmico, o que já tem que fazer a gente pensar em leis de Ohm, de resistividade R, e aí aqui a gente já tem um pequeno desvio de notação, porque geralmente a gente representa a resistividade com aquela letra grega Rho, que é tipo um P mais arredondadinho, assim, mas ele está chamando de R, é a mesma coisa que a gente chama de Rho. Então não se desesperem, é a mesma coisa, só está usando outra letra. E comprimento L, então o comprimento do fio é L, tudo bem, a gente usa isso mesmo, estão submetidos a uma voltagem V. Aí aqui a gente tem outra diferença de notação, que geralmente a gente usa a voltagem como U, de diferença de potencial, né? Aí ele tá usando como V, mas ele tá querendo dizer que é o U. Então tá tudo bem, é a mesma coisa. Aí, já pensando sobre isso, a gente já tinha percebido que tinha a ver com corrente elétrica e com leis de Ohm. Então quais são as leis de Ohm? Já vamos anotando ali, conforme a gente vai lendo, a gente vai lembrando, a gente vai anotando. Então, a gente sabe a primeira lei de Ohm, que fala pra gente basicamente a relação entre a diferença de potencial, a voltagem, a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, a DDP, que é o U, é igual à resistência elétrica multiplicada pela corrente. E a gente tem a segunda lei de Ohm, que dá a relação entre a resistência, que é igual à resistividade, que é o que a gente chama de Rho, esse é o nosso Rho, multiplicado pelo comprimento do fio, dividido pela área da seção transversal desse fio. Pela grossura dele, né, diríamos assim. Então, essas são as leis de Ohm. Aí a gente vai ler as afirmações agora. Ele fala, fez passar por ela uma corrente elétrica aí. E aí vem, considerando essa situação, analise as asserções abaixo. E aí, nas asserções abaixo, ele vai falar pra gente, para uma dada corrente, a energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento L. Então, a gente faz uma pausa agora, dramática, para a gente pensar sobre a energia dissipada por intervalo de tempo. O que é a energia dissipada por tempo? Energia por tempo é a potência. Potência é energia dividida por tempo. Então, a gente tem mais 2 equações que a gente pode pensar aqui. Anotei aqui as 2 coisas que a gente já tinha identificado o que era. Então, a potência, a gente tem a fórmula que tem corrente e DDP, que é o π, né? Potência igual a corrente vezes DDP. E a gente tem a original lá da potência, energia dividida por tempo. Então, essas 4 coisas são o que a gente vai ter que relacionar de alguma maneira para a gente poder analisar essas afirmações. A primeira afirmação está falando, então, para uma dada corrente, o que vai acontecer com a energia em função do comprimento do fio. Na segunda, ele fala, em vez de para uma dada corrente, ele começa para uma dada voltagem. Então, quer dizer, na primeira afirmação, quem é constante é a corrente. Na segunda afirmação, quem é constante é a voltagem, que é o nosso U. E aí ele vai falar de novo, a energia dissipada por intervalo de tempo é inversamente proporcional ao comprimento L. Então, ele quer de novo que a gente analise a energia por tempo, que é a potência, só que agora mantendo constante outra coisa que não estava constante na primeira situação. Mas em ambas ele quer que a gente compare a potência com o comprimento. Falar se é diretamente inversamente proporcional. Na terceira afirmação, ele fala que o produto da corrente pela voltagem é o mesmo para qualquer comprimento L. E a última afirmação diz que para uma dada voltagem, a corrente é diretamente proporcional à resistividade. E aí, termina perguntando quais são as afirmações corretas. Todas as alternativas têm só 2 afirmações de possibilidade. Então, a letra A fala 1 e 3, a B 1 e 2, a C 2 e 4 e a D 2 e 3. Vamos começar uma de cada vez agora, né? Então, primeira afirmação. Para uma dada corrente, então a nossa corrente vai ser constante. Vou circular a corrente aqui. A corrente é o I. A energia dissipada por intervalos de tempo é diretamente proporcional ao comprimento L. Então, a gente vai ter que pensar em que o comprimento do fio influencia na potência, sem mudar o valor da corrente. Então, a corrente, tanto na fórmula do Uri quanto na fórmula do π, não vai mudar.
Mas a gente sabe que o comprimento do fio vai influenciar no valor da resistência. Então, quanto maior for o comprimento do fio, supondo que a gente tenha mantido a mesma resistividade, o que ele dá a entender nesse enunciado, e como ele não falou nada da área, a gente pode supor que a área também se manteve a mesma. Então, se a gente simplesmente aumenta o tamanho do fio, a gente automaticamente aumenta a resistência, né? Quanto mais comprido for o fio, mais obstáculos vai ter para os elétrons passarem ali dentro. Então, isso vai fazer a resistência elétrica aumentar. Pensando em uma resistência elétrica maior, vamos analisar o que aconteceria no URI. Se a resistência for maior para uma mesma corrente, então a gente vai multiplicar o número fixo ali da corrente por um número maior da resistência. Isso vai nos levar para um resultado maior para o U. Então a DDP vai aumentar também. Se a DDP aumenta, agora a gente vai analisar no PIL. Se a DDP aumenta, quer dizer que eu estou multiplicando aquele número fixo do I por um U maior. Isso vai nos dar um resultado de P maior também. Ou seja, se a gente aumentar o L, que é o comprimento do fio, o P também aumenta, que é a energia dissipada por intervalo de tempo, que é exatamente o que dizia essa primeira afirmação. Então, a primeira afirmação está correta. Agora, eu vou apagar toda essa análise. A gente já vai suspeitar ali entre A e a B. Eu não sei por que só tem uma setinha na B. Provavelmente eu esqueci de colocar a animação, mas finge que vocês não estão vendo aquela setinha. Segunda afirmação, para uma dada voltagem. Então, agora a gente vai circular as voltagens, porque é ela que não vai mudar. A energia dissipada por intervalo de tempo é inversamente proporcional ao comprimento L. Então, a gente vai fazer essa mesma análise, aumentando o comprimento, se essa afirmação estiver certa, a potência tem que diminuir e não aumentar igual acontecia anteriormente. Muita calma nessa hora, vamos lá. Então, se a gente aumenta o comprimento do fio, de novo, supondo que a resistividade e a área continuam as mesmas, a resistência vai aumentar. Se a resistência aumentar, o que vai acontecer com a corrente? O produto resistência pela corrente tem que ser igual a DDP, que ele disse que é constante. Ou seja, se a resistência aumentar, o outro número que pode mudar é a corrente. Ele está multiplicando a resistência, então ele precisa diminuir. E aí a gente já tem uma diferença para o anterior, né? Se a corrente diminui, e a gente vai analisar agora no PIO, o U é constante, então, se o número que está multiplicando o I é constante e o I diminuir, o resultado dessa multiplicação vai dar menor. Então, a potência diminui. Se o comprimento aumenta, a potência diminui. Isso significa que eles são inversamente proporcionais, que é exatamente o que dizia a afirmação 2. Portanto, agora sim era para aparecer a setinha, a gente suspeita dessa vez da letra B, que diz que a afirmação 1 e 2 são verdadeiras. Se vocês estivessem com falta de tempo, vocês já marcavam ali, segue a vida, tá tudo certo, vocês já acertaram a questão. Mas aqui, como a nossa intenção é analisar tudo, né, e pensar em todos os detalhes, a gente continua analisando a 3 e a 4 também para entender por que elas estão erradas. A terceira afirmação diz que o produto da corrente pela voltagem é o mesmo para qualquer comprimento L. O produto da corrente pela voltagem é a potência. E a gente já percebeu que essa potência é influenciada pelo comprimento do fio, por exemplo, porque o comprimento do fio influencia na resistência e a resistência influencia ou na DDP ou na corrente, ou nos dois, né, dependendo do que está acontecendo. Então, ele não vai ser exatamente o mesmo para qualquer comprimento L. Então, o comprimento L influencia ou no I ou no U, como a gente viu na 1 e na 2, e isso vai influenciar na potência, que é o produto, o resultado da multiplicação. Então, a 2 já está errada. E a última, a 2 não, a 3 já está errada. E a última, que é a 4, para uma dada voltagem, a corrente é diretamente proporcional à resistividade. Então, vamos ter que analisar tudo de novo agora. Para uma dada voltagem, quer dizer que o U vai ser constante. Então, se a gente aumentar a resistividade, supondo que o L e o A, o comprimento do fio e a área se mantiveram constantes, a gente vai ter uma resistência maior. Se a gente tem uma resistência maior com a DDP constante, a gente tem uma corrente menor. Se a gente tem uma corrente menor e a DDP é constante, a potência vai ser menor. Então, quer dizer, uma maior resistividade nos levaria... Aliás, ele está falando só da corrente, não está falando da potência. Volta. Uma maior resistividade nos levaria a uma corrente menor. Isso já resolveria todos os nossos problemas. Então, não é diretamente proporcional, e sim inversamente proporcional. E ele está falando da corrente, não da potência. Então, não precisava falar tudo isso que eu falei. Então, a gente eliminou de novo a 4, né? Então, confirmando, nossa alternativa correta é a letra B. E essa é a nossa resposta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais UFO, continuem comentando aí, para que eu saiba que vocês querem mais exercícios da UFO. Eu gosto muito do vestibular da UFO, mas ele é diferente, né? O pessoal aqui de onde eu trabalho nas escolas, né? No estado de São Paulo, eu trabalho no interior do estado de São Paulo. O pessoal, às vezes, não presta muito UFO. Então, eu acabo não trabalhando tanto isso, porque não é tanto de interesse de quem é de meu convívio diário aqui, que são os meus alunos das escolas. Mas, se for do interesse de vocês, só vocês me contarem. E a gente volta logo, logo com os 2 exercícios da segunda fase. Só tinha 2 exercícios de física, né? Então, um dia eu vou resolver o primeiro, letra A e B. No próximo, o segundo exercício, letra A e B. E aí, a gente passa para um outro vestibular. Certo?
deixem o joinha de vocês e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Se cuidem.